Bom dia, paz, 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 paz a tudo. Quero convidar você para participar com a gente aqui ao vivo dessa live, via Facebook. Vamos trazer um pouquinho aí, não vamos dizer que é uma escola bíblica dominical, mas vamos dizer que é um estudo, né, sobre a escola bíblica dominical. E é interessante eu destacar para você que é uma escola bíblica, olha só que legal. Beleza? Tá vendo que legal? Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Essa lição foi muito legal, irmãos. Ela é do ano de 2013, entende? De 2013. Vamos estudar, dar uma rabiscada muito rápida, aqui mais precisamente, no tópico, na lição de número 1, certo? Lição de número 1, nós vamos dar uma estudada nela, dar uma passada rápida. Acho que não vai ter nem como a gente dar uma... Se der, a gente vai em alguns versículos bíblicos para a gente estar comparando algumas coisas. Caso contrário, a gente vai deixar registrado as referências, e aí você depois vendo a live, você pode estar verificando. Beleza? Quem entrar, dá uma compartilhada. A gente tem pouca gente, eu acho que não tem nem 140 pessoas no Facebook. Tem um pouquinho pessoa, pouquinha gente. Mas a gente vai aumentar porque melhora a extensão dos trabalhos que a gente vai fazendo, né? Estou aqui mudando um pouquinho quando eu saio um pouco da live, porque eu estou com um problema muito sério de coluna, né? E adquiri fraqueza no joelho, e aí eu tenho que estar dando uma pausa, sentando, e né, os braços também dão uma dificuldade muito grande também para estar utilizando o quadro. Inclusive já estou aqui sem conseguir ficar em pé, né? O joelho já vai, né, devido à coluna, mas nós vamos de forma rápida, porque eu não vou poder ficar muito tempo em pé. Qualquer coisa a gente bota o celular e a gente vai e faz sentado. Mas vai ser de muito bom proveito, beleza? Então nós vamos dar uma analisada na lição de número 1 da Escola Bíblica Dominical e traz como tema, como epígrafe central, a apostasia no reino de Israel. A apostasia no reino de Israel. Beleza? Vamos aqui no quadro? Vamos aqui com a canetinha preta no quadro. Canetinha preta. Vamos, canetinha preta. O problema agora é levantar, querido. Mas deu certo. Vamos na canetinha preta aqui. Vamos lá? Ó. História de Israel. Olha só que interessante. A história de Israel, ela é bem interessante a gente analisar ela. Por quê? Por vários motivos. A história de Israel, o livro de Reis, ela traz em si um entendimento muito grande das Escrituras, e isso nos ajuda. E eu convido você a se especializar, a buscar se especializar um pouco no livro dos reis, ou de reis de Israel, porque ali traz um conhecimento muito maravilhoso para as nossas vidas, principalmente para nós que nos intitulamos ou que somos cristãos, né? E que temos a Bíblia como regra de fé. Pois bem, nessa situação é muito importante a gente entender as características, as metodologias, as formas que foram usadas e os métodos que foram usados
pelo povo de Israel, pelos reis de Israel. O método que Deus adotava naquele período é muito importante. Eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente faz e é errado. Quando você chama o Antigo Testamento de Velho Testamento. O Antigo Testamento não é velho, ele é antigo. Se você olhar no dicionário, a palavra antigo e velho, elas são totalmente distintos. Só um exemplo prático e clássico. O velho é como que não serve mais. Está expugnado, não serve mais para nada. O antigo, ele é antigo, porém, ainda utiliza-se, ainda serve. E não tem como a gente tirar o Antigo Testamento do Novo Testamento, porque a Bíblia ela é toda uma só, é todo um livro, é um conjunto de livros. A Bíblia ela é um conjunto organizado, orquestrado de livros. Ela é uma biblioteca com vários livros. Logicamente que a gente não vai pegar tudo que está lá, jogar no novo e tudo no novo jogar lá. Então há um equilíbrio que a gente deve utilizar, né? Não é à toa que o Antigo Testamento, as coisas que estão lá, elas são as sombras das novas. É a sombra de Cristo. O Antigo Testamento é muito importante para que nós possamos trazer um balanço, trazer um conhecimento para entender o Novo Testamento. Nessa lição que nós vamos rapidamente tratar, mais precisamente hoje a lição de número 1, a ênfase central dela, se você tiver ela em casa, você vai ver que é a apostasia. Então, o tema central dessa lição de número 1, ela está lotada na apostasia. E a própria revista, ela vai discernir o que significa, nesse contexto, apostasia. Porque tem muitas pessoas que, muitas das vezes, elas se referem à palavra apostasia de maneira que não dá para ser conjecturado com as escrituras. E muitas das vezes fica muito à mercê, fica muito vago. Mas o escritor desta lição, ele usa a palavra apostasia para tratar deste tema. Beleza? É interessante eu trazer algumas coisas, fazer um balancete bem interessante, que você não vai encontrar muito precisamente aqui, mas para que você entenda a dinâmica em torno da lição que nós estamos estudando. Beleza? Eu vou colocar algumas coisas aqui no quadro e aí você vai tendo mais ou menos uma noção do que nós vamos tratar. Então, nós estamos tratando não precisamente da história de Israel, mas nós estamos tratando sobre a apostasia que ocorreu no período do profeta Elias e do profeta Eliseu. Isso é fato. Todo mundo conhece muito bem a história, qual foi a dinâmica por meio desses homens de Deus. Lá no reino de Israel, ele viveu uma situação muito interessante. Veja comigo aqui. Israel, por um bom período, ele foi conhecido como Reino Unido. E quem compunha esse reino que nós damos a nomenclatura de Reino Unido? Foram 3. Você lembra quem foi? Primeiro, vamos lá. Vamos mudar a canetinha? Primeiro, Saul. Segundo,
Davi. Terceiro, Salomão. Então, esses três personagens, eles fizeram parte do período chamado Reino Unido. Se você for analisar, eles reinaram em torno de 120 anos, se não me falha a memória agora, os três. Pode ser mais, pode ser menos, eu posso estar passando uma informação equivocada, mas é mais ou menos isso. Então, no reinado que incluía Saul, Salomão e Davi, deram-se o nome de Reino Unido. Por quê? Porque nesse reino, todo o Israel era único. Não existia divisão ou divisória. Era único. Tanto no reino de Saul, como no reino de Davi, como no reino de Salomão. Saul foi o primeiro rei, segundo Davi e terceiro Salomão. Então eles conseguiram estabelecer um único rei, um único país, ou um único estado, ou um único reino, sobre as suas gestões. Quando Saul morre, Davi, ele ocupa o seu lugar. Após a morte de Davi, Salomão passa a reinar no lugar de Davi. Quando Salomão morre, e aí é o interessante que você tem que analisar, porque nós vamos começar a entrar agora na revistinha da escola dominical. Você vai perceber que com a morte desses três reis que reinaram Israel por um bom longo período de tempo, do qual foi constituído o Reino Unido, a saber, em Israel, agora, com a morte de Salomão, e aí é bem minucioso, essa área que a gente vai entrar, requer muitos tópicos, e nós não vamos adentrar porque vai demorar muito, mas você vai ter mais ou menos uma noção de como tudo se inicia. Com a morte de Salomão, inicia um período chamado e conhecido, teologicamente falando, como o reino dividido. Com a morte de Salomão, o reino divide-se, e aí vem todo um prognóstico, vem todo uma análise sobre a profecia do profeta que profetizou essa divisão, como que iria se acontecer, quem iria reinar, que isso não vem ao caso agora, mas você vai ver. Depois da morte de Salomão, que era filho de Davi, surge agora dois reinos, conhecido como, vamos lá, canetinha preta na mão, Reino do Sul e Reino do Norte. Se a memória não me falhar, porque eu não fiz uma pré-aula, não preparei uma aula, nós estamos tudo aqui ao vivo agora e a cores. Se a memória não me enganar, o Reino do Norte e o Reino do Sul, eles foram divididos e cada um desses reinos, ele teve reis, dos quais reinaram Israel. Se a memória não me enfracar, justamente do que nós vamos falar, que é do rei Acabe,
ele governou Vamos aqui para a revistinha. Estou resolvendo umas coisas aqui. Vamos aqui para a revistinha agora. Então, na morte de Davi, Salomão, aí surge agora a divisão do reino, o qual nós temos agora 2 reinos que foram divididos. E nós temos agora o reino do norte, que é esse aqui. Reino do norte, que era denominado, canetinha preta na mão, que era denominado como Israel. O reino do norte era denominado como Israel. O reino do sul era denominado como Judá. Beleza? Com essa divisão, vários reis passaram por estes reinos, tanto pelo reino de Judá como no reino de Israel. Esta aula, ela vai tratar mais especificamente do reino de Israel, do qual estava reinando na época Acabe. Nesse período, o rei de Israel, que era conhecido como Reino do Norte, tinha como rei Acabe e também o seu pai posteriormente. O que nos traz a atenção, queridos irmãos, é a abordagem que o escritor da revista traz, que diz a apostasia no reino de Israel. Olhe só o que diz o capítulo 1 de Reis 16 e 31. E sucedeu o quê? Como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. A preocupação do leitor dessa revista é apontar para nós os perigos da apostasia dentro de um contexto político. Porque o ponto de partida, se você analisar, deu-se pela política da época. E o escritor trata Acabe, até mesmo seu pai, como bons administradores, quando refere-se politicamente falando. Você tem uns bons administradores quando se refere à administração política, à administração do reino em si. Mas quando refere-se à administração espiritual, aí, queridos,
Aí, queridos, é onde está o risco, é onde está a grande problemática da Igreja de Jesus Cristo, da igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo de templo, porque templo é apenas um ambiente onde os cristãos se reúnem para levar a sua devoção, para levar a sua adoração ali, num momento oportuno. Mas quando eu falo igreja, eu falo do povo, de pessoas, de gente. E aí é onde está o risco da igreja contemporânea ou da igreja atual nesse período que nós estamos vivendo. Quando o pai de Acabe entrelaça essa negociata com o pai de Jezabel, ele mentaliza em sua mente trazer sobre o seu reinado a paz. Ele, sabiamente, como um grande administrativo, ele tenta estabelecer a paz por meio de uma aliança pagã, dando-se em consideração que ele entendia que, trazendo para si, por meio de um casamento pagão, poderia ser estabelecido a paz com os sidônios, com aquele povo daquela época. Então ali ele estabelece, por meio de um casamento pagão, por meio de um ato que Deus repugna, e ali ele realiza o casamento de seu filho Acabe com Jezabel. Só que o detalhe, queridos, espiritualmente, estes homens foram uma tragédia para o reino do norte. Espiritualmente, eles não tinham uma administratividade positiva diante de Deus. Eles são os mentores, eles são os arquitetos que fizeram com que o reino do norte viesse ao maior caos da história de Israel. Quem não conhece a história de Jezabel, a profetisa que mandou eliminar profetas, que perseguiu os profetas naquela época, tendo em vista Elias? Quem não conhece a devassidão que viveu Israel no período do reinado de Acabe com a sua esposa, que foi fruto de uma aliança que foi o maior desastre, mas tudo em nome da paz. A mensagem que nos é transmitida por meio desse evento é de que a igreja, ela deve se resguardar, ela deve, de uma maneira sábia e espiritual, se resguardar. Nós podemos contemplar alguns fatos que não compara-se com estes, mas que tem uma predominância muito interessante que serve de exemplo. Tanto esse no período testamentário, como esse que a igreja vive atualmente, quando refere-se à política. E a desculpa é que a igreja precisa de um representante político. Eu não sei qual é a sua opinião, porém, no entanto, precisamos analisar os riscos que o politicamente falando vai trazer para a igreja. E se você analisar o cenário que a igreja vive, pós e pré as eleições que
passaram, você vai ver que o contexto entrou com um padrão muito fora da normalidade. E aí você vê as dificuldades que a igreja enfrenta por causa das alianças com pretexto de representantes. A igreja tem se tornado fragilizada, escândalos políticos, coisas que nunca se vimos dentro desse contexto evangélico, estamos contemplando. Tudo em nome de quê? Da representatividade política. Então o reino de Israel, ele desceu o mais baixo escalão da idolatria, da apostasia, da imoralidade, porque os casamentos naquele período, eles se davam com os seguintes pretextos. A noiva, ela levava consigo todas as suas ideologias, todas as suas metodologias, todos os seus deuses, todos os seus costumes, todas as suas legalidades, ela trazia consigo e estabelecia no reino. E não tinha como o rei se opor a isso, porque as suas metodologias, as suas teorias, as suas práticas também eram entrelaçadas com o reino com o qual foi feita a aliança. Então, foi entrelaçado por meio de uma aliança com pretexto de paz. E houve paz no contexto político que eles queriam alcançar? Sim. Ele conseguiu êxito, porque ele unificou. A fé foi unificada. E quando esta mulher veio, ela trouxe consigo seus deuses, as suas idolatrias, as suas maquiares velhas, e agora miscigenou, agora unificou, a ponto de, no próprio reino de Israel, aceitar sacrifício e altares pagãos serem erguidos. E aí começa a se estabelecer o caos, e os homens de Deus começam agora a se levantar para combater esse caos que já era verídico nesse período. Agora, o porém aqui é o que aconteceu com aqueles que se levantaram. Você vê o alto preço, você vê o alto desgaste do profeta Elias. O problema dos profetas de antigamente, a dificuldade que eles enfrentavam e que hoje eles, nesse tempo presente, passariam por uma dificuldade muito grande, é que eles não conseguiam dizer o que eles queriam falar. Eles recebiam de Deus o que Deus queria transmitir. E eles transmitiam exatamente o que Deus queria falar para aquele povo naquele período. E aí você vê a tamanha perseguição que Elias sofreu, o qual processo aqueles homens naquela época sofreram por combater as maldades e as debilidades de Jezabel, juntamente com Acabe, que mostra-se um homem muito frouxo e dominado politicamente e moralmente pela sua esposa Jezabel. E aí você já conhece todo o caos, o que aconteceu naquele período ali, do qual nós estamos tratando. E o que o escritor dessa revista quer passar? Ele quer passar os perigos da miscigenação, os perigos que a igreja corre quando ela se unifica em pretexto de receber ou de obter algum êxito. Então, aí é que nós precisamos trazer também para a nossa vida individual.
você também precisa compreender os caminhos que você está trilhando, os projetos que você está traçando, quais pessoas, com quem realmente você está estabelecendo os seus projetos e a sua vivência. Queridos, é algo muito terrível e muito estarrecedor os tópicos que nós vamos observar aqui, que são abordados pelo escritor desta revista. O primeiro tópico, ele diz que ele traz às claras as causas da apostasia naquele período. E olha só o que ele escreve. O casamento misto. O texto bíblico põe o casamento misto como Acabe com Jezabel, filha de Etibaal, dos Sidônios, como uma das causas da apostasia no reino do norte. O relato bíblico destaca que Acabe tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Olha só que profundidade o rei Acabe acabou se envolvendo. No tópico de número 2, ele diz: institucionalização da idolatria. Ou seja, nesse tópico foi feita uma institucionalização da idolatria naquela época. Então o país ele começou a afundar de uma forma muito severa. No tópico 2 ele vai tratar de quê? Os agentes da apostasia. Olha só quais são os agentes da apostasia. 1. Acabe, Onri, pai de Acabe, e rei de Israel, que reinou entre os anos de 885 e 875 a.C., foi o grande administrador, foi um grande administrador, tanto na política interna como na externa de Israel. Mas foi um desastre como líder espiritual do povo de Deus. Então você tem os textos e as referências bíblicas que vai tratar sobre esse desastre. Nem sempre um grande administrador da igreja, ele vai ser um grande administrador espiritual. Por quê? Porque o grande administrador espiritual, ele está conectado com Deus. Ele tem uma referência das escrituras naquilo que ele vai tratar. E jamais ele vai fazer barganhas em nome ou em prol de algo no sentido de trazer uma vantagem. Então, ele vai se portar como um grande administrador, mas, porém, ele tem como a necessidade ouvir e entender qual é o projeto e o processo de Deus, e entender que, acima de todas as coisas, está Deus. Está o grande mentor de todas as coisas, e que é Ele que estabelece as regras, é Ele que estabelece a paz, é Ele que faz todas as coisas. Então, Acabe, ele entendeu que essa aliança iria lhe render frutos, do qual era para ele muito importante, que era a paz. Então ele estabelece a paz por meio da aliança. E essa aliança ela é executada quando ele realiza o casamento do seu filho com a profetisa Jezabel. E aí começa todo o desgaste, começa todas as atrocidades que eu convido você a ler o livro de Reis, mais precisamente ali onde traz ali Elias, um dos grandes homens de Deus. Depois da institucionalização da idolatria, foi permitido a construir ídolos
altares, etc, etc. O escritor da revista, ele traz um tópico 2 e ele traz o tópico 3 e ele traz algo muito interessante. Dentro do tópico 2, desculpa, ele menciona uma coisa muito interessante. Jezabel, de acordo com o relato de Reis 18:19, Jezabel trouxe para Israel seus deuses falsos e também seus falsos profetas. Teve uma verdadeira obstinação na implantação da adoração a Baal em território israelita. Foi sem dúvida alguma ou uma agente do mal na tentativa de suprimir ou acabar de vez com o verdadeiro culto a Deus. Então você veja bem que um dos objetivos dela era acabar de vez o culto de adoração a Deus. E é interessante eu trazer aqui em pauta, nessa lição que nós estamos tendo, e deixar algumas perguntas no ar, das quais não vou responder, mas você irá responder. Se não está ao vivo comigo, mas depois você vai estar vendo, que vai ficar aí, e você vai compartilhar com algumas outras pessoas. Mas a pergunta que eu faço: o desejo, o propósito de Jezabel com isto era acabar, era eliminar o verdadeiro culto. Olha só, o verdadeiro culto a Deus. A pergunta que eu faço é: nós estamos vivenciando o verdadeiro culto nos dias atuais a Deus? Será que quando nós vamos ao templo construído pelos homens, o qual nós nos reunimos como igreja verdadeira, como templo e morada do Espírito Santo, nós estamos indo para praticarmos o verdadeiro culto de adoração a Deus? Como é estabelecido o culto nos dias de hoje? Como tem sido a nossa adoração dentro daquele templo? De que forma nós temos adorado a Ele, buscado a Ele, e de que forma nós estamos nos comportando nos cultos? É preciso você dar uma analisada comigo de que forma está sendo regido os cultos nos dias atuais. Será se muitas das vezes é direcionado para Deus? Não é para os pregadores de renome? Não é para os cantores de renome? Não é em prol de altos cachês? Por que que nós não paramos para observarmos as Escrituras Sagradas, em vez de observarmos o que os homens pensam e trazer para nós individualmente a responsabilidade de estabelecer o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, sem barganhar posições, sem barganharmos cargos, sem barganharmos o que a política pode oferecer para a igreja, porque tem sido um desastre a política inclusa na igreja. Tem levantado-se resquícios de idolatria? Tem. Tem se levantado resquícios de rebeldia, politicamente falando? Tem. E se nós olharmos nas Escrituras, nas obras da carne, ela vai falar que o partidarismo não é permitido no meio cristão. Que a porfia, que é a briga constante, não é permitida no meio cristão. Então, o líder espiritual, ele tem que ter a sabedoria na orientação. Mas na forma que nós estamos vendo, a igreja está migrando para um período muito delicado.
E nós, individualmente, muitas das vezes não comentamos porque muitos estão sendo prestigiados por alguma coisa que não quer perder. E aí levanta-se Elias e começa aí a trazer uma mensagem muito forte que suscita o ódio desta mulher chamada Jezabel, que quer agora a todo custo destruir Elias. Agora a pergunta que eu faço também é: por que de tanta aceitação nos dias modernos de quem se usufrui do ministério profético? Você já viu que há uma grande aceitação? E essa grande aceitação, ela se dá porque as características de um profeta não são compatíveis com aquilo que Elias falava. Por que os profetas são tão aceitos nos dias de hoje? Porque eles são contrários aos profetas bíblicos. Enquanto os profetas bíblicos traziam uma mensagem de juízo, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de renovação espiritual, e isso era contrário, porque o povo achava que estava trilhando um caminho certo, e vinha o profeta corrigir. Mas o profeta não falava o que ele queria falar, porque o profeta ele não tinha interesses pessoais, que isso é a questão dos dias atuais. O ministério dele era transmitir aos viventes o que Deus queria passar. Uma vez sendo assim, ele constituía para si inimigos, rivais. Contrariamente de hoje, os profetas da atualidade, eles trazem consigo uma mensagem que vai balancear, que vai massagear os seus egos, que é exatamente o que você quer ouvir. E essa dinâmica ela dá certo, porque é o que o profeta quer falar e o que você quer ouvir. Então casou direitinho. Então é por isso que é uma aceitação. Você não vê hoje uma profecia de juízo, uma profecia de alerta, mas o que se vê são constantes palavras que introduzem no seu ego aquilo que você quer ouvir. Então, o profeta Elias, ele padeceu muito em prol de trazer uma mensagem com esta característica. Então, alguns pontos que a gente pode observar aqui, que o escritor da revista traz, as causas da apostasia, os agentes da apostasia, as consequências da apostasia. Olha só que sequência legal.
As causas da apostasia. Qual foram as causas que levou Israel à apostasia? O casamento misto, que não era permitido. Os agentes da apostasia. Quem foi os agentes da apostasia? Acabe e Onre, seu pai. Olha só. As consequências da apostasia. Sabe o que foi a consequência da apostasia? A perda da identidade nacional e espiritual. As palavras de Elias, até quando cochearei entre dois pensamentos? Você está vendo aqui o que aconteceu? Ele chega e diz, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Então há uma sequência aqui muito grande e ele termina com um tópico dizendo a apostasia, um perigo real. Sabe o que eu convidaria você, espectador, ouvinte, crente, homem de Deus, mulher de Deus? Sabe qual é? Como que eu termino essa aula hoje? Te dando um conselho. Olha aqui para o quadro, por gentileza. Olha aqui para o quadro. Você tem uma linha. Esta linha, eu vou dividir ela em 3 termos. Termo de número 1, termo de número 2 e termo de número 3. Esses termos, eu vou dar o nome de extremos. Extremos. E extremos. E aqui eu vou dar o nome de centro. E vou botar essa linha embaixo e vou botar o nome. Cristianismo. Qual é o problema de hoje em dia dos cristãos nessa era moderna? É que muitos, eles estão em uma extremidade ou em outra extremidade. Vou te dar um exemplo. Eles estão em 2 extremidades. Escute que isso é muito sério. Ou eles estão na extremidade, santidade demais. Tudo para ele é pecado. Tudo para ele. Tudo para ele é pecado. Tudo para ele é errado. Tudo para ele não presta. Tem crente, irmão, que na igreja ele divide lugares. Eles dizem que o púlpito lá, aonde senta os ministros, ali é santo, é intocável. Não é qualquer pessoa que pode subir. Tem pessoas que pregam, que louvam embaixo porque lá é separado. E não existe essa divisão ali, é tudo uma coisa só, é só um exemplo que eu estou te dando. Aí para ele é tudo o contrário, política, futebol, roupa, entendeu? É o extremo, ele é o extremo do ridículo. Aí já existe esse aqui, irmão, que estão aqui no extremo da liberalidade. Agora, aí pra ele não, mano. Pra ele não. Eu vou mudar um pouquinho aqui. Até o linguajar. Pra ele não, mano. Tá ligado? Tá ligado nas paradas aí, ó? Tá ligado? Aí eles são liberal demais. Quando não é 8, é 80. É como o ditado antigo.
Esses aqui, o excesso de santidade demais. Para eles tudo é santidade. Dar risada é santidade, brincar é dar risada, contar uma piada é dar risada, andar de bicicleta é pecado, jogar bola é pecado. Muitos deles só não é pecado falar mal dos outros, mentir, ser hipócrita. Muitos deles se escondem na extremidade, na santidade, porque eles se fazem intocáveis. É o cristianismo correto. E aqui nós temos na outra ponta, meu irmão, o liberalismo. Para eles, tudo é legal. Tudo é legal. Tudo é liberado. Ô, rapaz, para que essa besteira aí? A política, rapaz, nós faz parte de um contexto social e a gente tem que também opinar com as nossas opiniões, e não é pecado você trazer um político para se utilizar-se do púlpito para falar sobre política. Não é pecado isso, não é pecado aquilo. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, papapá. Ok? Você tem duas extremidades aqui, irmão, vergonhosas. E nós temos aqui o meio, o centro. Esse meio, ele é moderado, irmão. Você diz, olha, isso é pecado. Aí ele analisa segundo as escrituras e tendo segundo as escrituras, ele sabe se é ou se não é. Então ele é moderado. Ele não está no extremo e nem no outro extremo. Ele tem a Bíblia como regra de fé, somente. E detalhe, se você estiver fora do projeto, do propósito da Bíblia, você pode ser quem você for. Ele vai tratar com você com respeito, biblicamente falando, mas ele não vai coabitar com os seus erros ou com a sua hipocrisia. Mas ele sabe dar a mão ao caído, ele sabe levantar, porque ele sabe que nós somos seres humanos, ele sabe chegar e dizer, não, irmão, levanta a cabeça, estamos aqui para te abraçar, nós somos irmãos em Cristo, ele é temperado, se vai falar sobre um assunto, ele sabe dividir a política, ele sabe chegar a dizer, não, a política faz parte do contexto social, porém nós somos homens e mulheres de Deus espirituais, nós já temos um representante que é Cristo, mas nós temos que analisar com consciência em quem nós devemos depositar o nosso voto. É mais assim, ele é pensado, ele sabe, ele não adentra com força em nenhum tema, porque ele tem discernimento. Então ele não é exagerado. Ele é aquele que analisa o hino, que analisa a palavra, se provém de Deus ou se não provém. Então nós temos que estar aqui, irmãos, nesse centro. Nós temos que sermos moderados. Temos que compreendermos cada um dos nossos irmãos. Temos que entender que esse contexto político que trouxeram para o meio da igreja não é sadio. Temos que entender que as nossas vidas é dotada de insensibilidade. Podemos pecar ou estar em pecado ou errarmos, mas reconhecermos, voltarmos atrás, bola que segue. Mas nós temos que estar nesse meio, sem estar somente olhando para o argueirozinho do irmão e esquecendo da nossa trave. Então, nós temos que analisar todo o contexto bíblico, teológico, o seu período, a sua época, dentro de uma análise singela, humilde e cristã. Olha só, que Deus em Cristo abençoe você, irmão, que esteve conosco nesse período que nós estudamos. Interessante, né, rapaz? Eu olhei aqui na minha biblioteca, tenho bastante livro, e vi essa revista aqui, do ano de 2013. Olha só, vamos fazer um desafio aqui? Eu sei que muita gente não vai ver o final, cara, mas se você tem alguma revista de algum ano, de algum período, e você queria que eu desse uma aula aqui, ao vivo, novamente, digita lá, a revista do ano tal. Se eu tiver ela, eu vou trazer para você. Caso não tenha, a gente vai trazer outra oportunidade em nome de Jesus. Beleza? Então, Jesus ele é maravilhoso, Jesus ele é lindo nas nossas vidas, né? Nós estamos aqui com Hermes, vigilante Hermes, grande homem, né? Um amigo que a gente tem. E é um prazer. Ele pediu para dar uma entrada. Nós estamos aqui nesse momento, aqui nessa mini aula, digamos, né, nosso irmão?
Estamos tentando aqui colocar ele aqui. Tentar adicionar aqui para nós entrarmos ao vivo aqui. E é bênção de Deus. Ah, eu preciso convidar você. Você ir lá no Kawaii. Estamos algumas mensagens. E lá no Kawaii nós estamos tratando sobre alguns temas, sobre sonhos. Cara, é muito forte a questão de sonhos. Às vezes a gente não dá muito valor, muita ênfase, mas sonhos, eles sempre querem dizer algo na nossa vida. Só que nós temos que ter a experiência de discernirmos. Eu vou botar uma cadeira aqui, vou baixar esse cavalete agora, porque, como eu falei no começo, estou com um problema na coluna. Vou ver se eu consigo baixar isso aqui para a gente continuar nosso papo. Ver se consigo aqui colocar o nosso irmão Emerson aqui, rapaz. Conversar com esse nosso irmão abençoado. Estou num problema aqui, irmãos, de coluna muito grave. Você pode ver, já sentei até aqui na cadeira. Muito sério mesmo, problema de coluna. Estou na cadeira. Não aguento. Mas aqui vai dar para a gente dar uma demorada. Então lá a gente está tratando uns assuntos. A gente está tratando uns assuntos muito bacana, cara. Muito, muito legal. Mas sobre a questão de sonhos, né? Para a gente trazer um discernimento para você que teve algum sonho, alguma coisa, a gente consegue, por meio da sabedoria de Deus, da palavra de Deus. É bíblico. Todas as escrituras estão tangíveis nesse contexto, né? Domingo passado eu fiz, sim. Vamos nas nossas redes sociais. Tá lá no Kawaii. Eu acho que é PR, né? Não, é Pastor, o nome mesmo, Pastor Júlio Lima. Tem também lá no TikTok, mas vai lá no Kawaii, lá tem uns vídeos muito bom mesmo. Ajuda a gente a crescer lá, compartilhando e tá? Também temos também no YouTube, nosso canal. Mais variado, paisagem, algumas coisas. E no YouTube, o nome do canal, olha só, esqueci. Mas nós temos lá no YouTube, depois eu passo para vocês. É JKJ, é mais ou menos assim, não lembro. Não sei porque que eu não estou conseguindo trazer o irmão Emerson. Ah, parece que está definido só como amigos, mas eu acho que a gente é amigos lá, né, irmão Emerson? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui alguma coisa aqui. Tá para público. Convidar. Tô tentando, rapaz. Seria uma boa no final dessa aula aí a gente ter a presença do nosso irmão aí. Pra gente. Somente os amigos podem assistir, olha. Não sei como que ficou desse jeito isso. Porque tem que abrir para o público, porque muitas pessoas têm mais acesso à live, né? Aí que tá aqui. Então, galera, vamos lá. Vamos lá encerrar. Vamos lá encerrar esse momento aí. E possa ter sido útil para você essa mensagem. E Deus continue abençoando a gente em nome de Jesus. Beleza? Revista Escola Dominical, ano 2013. Rapaz, se tiver uma bem antiga aí, manda pra gente. Trazer umas aulas, a gente traz uma, pode trazer.
a gente pode preparar a aula. Você está entendendo? A gente dá uma preparada naquela aula, traz ela mais, com mais profundidade teológica, bíblica, né? Também. Que acredite, eu olhando aqui nos meus livros, aqui, aí eu vi essa revista e disse, nossa, essa revista é muito boa, faz tempo, tá, eu vou já trazer uma aula aqui. E foi assim, instantâneo. Acredita? Eu acredito que foi uma benção, rapaz. Foi uma benção. Beleza? Tudo de bom, Deus e Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.